Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Um tempo atrás, eu ouvi um termo que chamou muita minha atenção: Síndrome de Peter Pan. Quando eu ouvi isso, eu pensei até que fosse uma piada. Mas ao pesquisar no Google, antes a gente pesquisava no dicionário, hoje as nossas pesquisas vão para o Google. Eu fiquei impressionado com a quantidade de informações que apareceram. Síndrome de Peter Pan é um conceito da psicologia popular que descreve um adulto, geralmente um homem, que é socialmente imaturo, uma pessoa que não quer crescer. Eu acredito que vocês lembrem da história do Peter Pan, né? Que é aquele menino, aquele rapaz que não quer crescer, ele quer continuar criança. Geralmente a gente vê que isso atinge a pessoas também em nossos dias. Não sei se você conhece alguém assim, um adulto que age como menino, não quer casar, não quer ter filhos, não quer ter um emprego fixo, quer que os pais cuidem dele, quer apenas se divertir, basicamente se recusa a amadurecer. É um adulto que não quer assumir responsabilidades e não quer crescer. Entretanto, a maioria de nós, em diferentes momentos, se preocupa com o crescimento, com o amadurecimento. Lembro que quando ainda adolescente, já imaginava o curso da faculdade que eu iria fazer, que emprego eu iria ter, imaginava-me já com uma família. Aquilo ficava como um caos na minha cabeça. Lembro, por exemplo, de uma mãe que, ao levar a sua filha de 4 anos para a escola, ela que era médica, havia deixado o estetoscópio no banco de trás, aonde se encontrava a sua filha. E enquanto dirigia, ela percebeu que a filha estava brincando com aquele objeto, com o estetoscópio. E ela ficou imaginando: será que a minha filha vai crescer e seguir os meus passos? Seria maravilhoso se ela fosse uma médica como eu. Nesse instante, seus pensamentos foram interrompidos quando a filha falou no estetoscópio e disse: bem-vindo ao McDonald's, posso adotar seu pedido, por favor? Eu acho que a filha estava desejando outra profissão. Quem já não fez ao seu filho, a um sobrinho, a um neto, ou até mesmo uma criança da igreja, a pergunta: o que você vai ser quando crescer? Essa é uma pergunta que tem tudo a ver com a pregação de hoje à noite. Daí ter escolhido o tema: chegou a hora de crescer. Você já pensou sobre o seu crescimento? E aqui eu não estou falando do crescimento físico, mas do crescimento espiritual, da maturidade espiritual. Hoje em dia, ouvimos muito sobre crescimento da igreja, a construção de megas templos, igrejas cada vez maiores e com mais pessoas. Contudo, ainda mais importante do que o crescimento da igreja é o crescimento individual do crente, o seu crescimento pessoal e espiritual. Este é um bom momento para abordar a questão do crescimento espiritual de cada um de nós. E o apóstolo Pedro, ele abordou esse tema, e chamo a atenção de vocês para o nosso texto nessa noite, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos, verso 1 e verso 2. À medida que você encontrar, eu convido a colocar-se de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. E você vai acompanhar também aqui na mídia, se você não tiver trazido a sua Bíblia. Diz assim o texto sagrado: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Podem sentar-se, queridos. Quando Pedro escreve esta carta, ele a escreve a crentes e lhes lança um desafio. No versículo 1, que estavam passando por provações, mas igrejas que também estavam interagindo com a filosofia grega, com os valores daqueles dias, de diversas cidades aonde o evangelho estava sendo pregado. E aí Pedro então insta aqueles irmãos à santidade. O tema da santidade, ele é muito explorado, ele é muito ensinado nas escrituras, que é por Pedro, Paulo, João e pelo próprio Jesus. E lá no capítulo 1, no verso 23, o apóstolo Pedro diz: vocês foram regenerados
não de uma semente perecível, mas imperecível. Pedro está dizendo: olha, vocês foram regenerados não para o pecado, não para a iniquidade, mas para algo que é eterno, durável. E isso aconteceu por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Ele está dizendo que essa palavra, ela é eterna, ela não se limita apenas àquele momento em que aqueles crentes estavam recebendo aquela carta. Visto que vocês se tornaram uma nova pessoa, visto que a palavra de Deus é eterna, portanto, e aí é nesse momento em que Pedro tem falado sobre santidade, que ele então inicia o versículo 1 do capítulo 2. Assim, portanto, livrem-se de toda maldade. Então, se você quer ter um viver santo, se você quer ter um viver piedoso, se você realmente quer parecer com Cristo, é necessário livrar-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. E aí ele conclui no versículo 2: como crianças recém-nascidas, desejem o leite puro da palavra. Ele diz que essa palavra é como leite puro, que é essencial para o crescimento de qualquer criança, para que por meio dele, desse leite, da palavra de Deus, cresçam para a maturidade. Nós não fomos chamados para sermos eternas crianças, como a síndrome de Peter Pan. Não, nós fomos chamados para crescer, para amadurecer. Não só na questão física, porque a cronologia, o tempo alcança a todos nós. Por mais que tentemos realizar algum procedimento estético para melhorar a nossa aparência, e isso é bom, mas não há como lutar contra o tempo. O envelhecimento atinge a todos nós. Mas, mesmo que para alguns isso possa ser algo ruim, desagradável, a maturidade espiritual deve ser algo a ser desejada por nós, porque traz um crescimento na presença de Deus. E é falando sobre crescimento, maturidade, que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso é uma realidade na nossa vida. Quantas coisas que nós fazíamos na nossa infância e como adultos nós não fazemos mais. Brincadeiras algumas, eu lembro bem, quando criança eu gostava de brincar de super-homem, botava aquela toalha amarrada aqui nas costas, pegava uma cueca, botava nas calças e saía brincando com os meninos. Imagina eu hoje saindo para a rua dessa forma, iam chamar a ambulância que eu estava louco, né? Aquilo foi um período da infância, mesmo que alguns adultos até gostem de fazer isso. Às vezes eu passo, tá lá alguns homens adultos de barba soltando a raia, e olha aquela luta: eita, eu vou te derrubar a outra, né? Às vezes a gente até se permite algumas brincadeiras da infância, tá? E a minha pergunta para você como cristão hoje é: você deixou de lado as coisas da criança? Você deixou de lado as coisas da sua infância espiritual e está disposto a crescer na sua caminhada para um relacionamento maior, de maior intimidade com o Senhor? Você está crescendo como filho de Deus, ou quer permanecer um adolescente espiritual que não avança em intimidade com Deus? Pedro, no final do capítulo 1, início do capítulo 2, exorta a igreja a uma mudança, e essa mudança é uma mudança que leva a compromisso, a intimidade, a santidade com o Senhor. E Pedro nos diz que nós precisamos viver em temor reverente a Deus. Nós não podemos, como crentes, verdadeiros discípulos de Jesus, agir como se não houvesse amanhã, como se a nossa vida se limitasse ao aqui, ao agora. Precisamos entender a perspectiva da eternidade para cada um de nós. Pedro nos disse que precisamos amar uns aos outros com um coração puro e fervoroso. Em um mundo em que as pessoas querem cada vez mais estar na crista da onda e, se possível, derrubar aquele que está ao seu lado para assim garantir mais destaque, a igreja, o Senhor Jesus, vai na contramão do mundo.
quando diz que nós devemos amar os nossos inimigos, que nascemos e recebemos uma nova natureza, e fazemos parte agora da família de Deus, fazemos parte agora de uma igreja, o corpo de Cristo. Portanto, como recém-nascidos, precisamos nos alimentar da palavra, para que assim cresçamos por meio dela. O crescimento está ligado à influência que a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus, tem sobre nós, porque as escrituras são exatamente a revelação de Deus para a nossa vida. Pedro não está falando, queridos, com pessoas não salvas neste momento. A mensagem da primeira carta de Pedro é para a igreja. Ele está falando com crentes, pessoas que nasceram de novo. Vocês lembram? E a última mensagem que nós trouxemos lá em João 3,16, no encontro de Nicodemos com Jesus, no capítulo 3, de verso 1 a 16, Jesus apresenta a Nicodemos o novo nascimento. Ele não está falando aqui sobre pessoas que não haviam nascido ainda. Ele está falando com pessoas que já tinham nascido de novo. E esse desafio para aqueles irmãos, mas também para cada um de nós, é que chegou a hora de crescer. Não podemos achar que vamos ficar paralisados diante dos desafios. Não podemos achar que vamos interromper a nossa caminhada por conta das dificuldades, mas que somos chamados a prosseguir para o alvo, como Paulo diz. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 2, o apóstolo dá 3 ordens que nós queremos analisar nessa noite. E se você deseja ter um crescimento espiritual na sua vida, esteja atento ao que Pedro tem a nos ensinar. Se você está satisfeito com a sua vida, se você não tem o desejo de crescer em conhecimento, em intimidade com Deus, pronto, esteja livre para sair da igreja, para voltar para os seus afazeres de casa. Mas se você tem o desejo de se aprofundar na sua relação com Deus, esteja atento àquilo que o apóstolo tem a falar para a sua vida. E a primeira ordem que Pedro nos apresenta encontra-se no versículo 1. Ele diz: livrem-se de toda maldade e de todo engano, livrem-se de toda hipocrisia, livrem-se de toda inveja, livrem-se de todo tipo de maledicência. Aqui estão citados alguns pecados. É claro que Pedro não vai finalizar a sua lista, seu objetivo não é esse. Ele está procurando mostrar que o pecado é algo que precisa ser deixado de lado. Ele está falando de uma vestidura, ele está falando do velho homem, e nós precisamos nos despir, tirar essa vestimenta do velho homem, e agora como novo homem, ter um novo vestuário. Livrem-se no texto tem esse sentido: tirar uma roupa para vestir outra, despir-se e vestir algo novo, a Jesus Cristo. Os crentes devem se a Jesus Cristo. Os crentes devem se despojar da maldade, da perversidade, da inclinação da carne, de viver segundo o mundo, e deixar assim as paixões da carne, as paixões desse mundo, para viver agora um padrão mais elevado, um padrão que agrada a Deus, que honra e glorifica ao Senhor. Deus chama os crentes para não se conformarem com este mundo. A nossa forma de vida não é um padrão mundano, a nossa forma de vida é um padrão bíblico, é aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Nós precisamos ser renovados, ter a nossa mente renovada. E aí vem a pergunta: você está vivendo exatamente como o mundo vive? Eu não estou falando apenas de domingo, mas de todos os dias da semana, porque parece que para alguns, quando chega no domingo, a gente coloca um tipo diferente de vestimenta, como querendo dizer: agora eu vou para a igreja. Na verdade, a nossa relação com Deus não se limita dia na semana. A nossa relação com Deus não se limita a um determinado horário de culto. A nossa relação com Deus está em todos os momentos, em todos os lugares da nossa vida. Aqueles que nasceram de novo são chamados a ser diferentes, a se despojarem de toda maldade e de toda perversidade. Assim, se você tem alimentado algum pecado de estimação, algum pecado secreto, aonde você tem mantido isso como algo sob o seu controle, eu quero te dizer nessa noite que nada
conhecimento de Deus. Deus tem o seu olhar sobre a nossa vida. Ele sabe tudo aquilo que pensamos, falamos ou agimos. Viver vidas que levam o pecado a sério, viver vidas que não levam a um arrependimento, mas sim a uma preocupação diária, é algo que nos afasta de Deus. O Senhor Jesus, Ele busca homens e mulheres que priorizem um relacionamento com Ele. Precisamos viver vidas que se voltam para Deus com devoção e compromisso de todo o coração, deixando de lado toda maldade, não vivendo como o mundo vive. Eu sei que hoje muitos acabam seguindo os padrões do mundo. Isso quer seja com relação à forma de se vestir, a forma de se alimentar, às vezes a forma até mesmo de ter os seus projetos pessoais. Nos curvamos àquilo que o mundo acaba nos mostrando como ideal. Mas, amados, nós não podemos esquecer que o modelo ideal para a nossa vida se encontra nas Escrituras sagradas. É aqui que nós bebemos a fonte verdadeira, é aqui que nós bebemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. É por isso que nós, como crentes, devemos nos livrar de toda maldade. Mas ele em seguida fala que nós também devemos nos livrar de todo engano. Enganar é ludibriar as pessoas para obter lucro, para alcançar algo para si, uma vantagem própria. Enganar tem o objetivo de atingir os seus próprios alvos. Com isso, não ser honesto, não ser franco, não ser uma pessoa íntegra, porque o que quer valer aqui é o resultado que possa me garantir coisas que me satisfaçam. E lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 9, o apóstolo Paulo nos exorta: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem, isto é, da velha vida dos não regenerados com as suas práticas. Paulo está dizendo: olha, irmãos, a mentira é coisa do passado, porque o pai da mentira é o diabo, e vocês agora não são mais filhos do diabo, vocês não são mais escravos do diabo, vocês agora são servos do Deus Altíssimo, vocês são filhos de Deus. Há uma mudança, há uma transformação, e essa transformação, ela não está apenas no mundo das ideias, no mundo platônico. Essa transformação está na nossa prática, nos nossos relacionamentos, nas nossas atitudes. Essa ordem, amados, fala sobre a mudança de comportamento que a pessoa deve ter ao seguir a fé cristã. É por isso, queridos, que muitas das coisas que no passado nós fazíamos, hoje, como novas criaturas, como libertos em Cristo, não fazemos mais. A mentira é vista como algo que pertence à vida antiga, que não deve mais fazer parte do dia a dia. A mentira não é mais compatível com a nova identidade em Cristo Jesus. E aqui, amados, é muito importante que a gente tenha essa reflexão, porque às vezes alguns pecados, eles são tidos por alguns numa escala de maior intensidade. Um assassinato, um assassino, um adúltero. E aí a gente vai colocando alguns pecados numa esfera de menor efeito. Pecado da mentira, da fofoca, da murmuração. Porém, queridos, o texto incentiva a honestidade e a transparência total entre as pessoas da comunidade. Os crentes também, além da maldade, além do engano, devem livrar-se da hipocrisia. O sentido aqui é de representar um papel. O hipócrita é aquele que mostra algo que ele não é. É como se ele encenasse, como se ele representasse algo. Ele quer causar uma boa impressão na comunidade. Talvez com isso até mesmo ajudar os seus bons negócios. Ele quer sair bem na fita. Não há sinceridade, por exemplo, na adoração. Ele pode até cantar os louvores, pode sentar-se na igreja, mas não há uma vida transformada. É apenas uma fachada. Estamos, por sinal, renovando a nossa fachada aqui da igreja. E é uma renovação total. Então, se há uma mudança a ser feita na sua vida, faça com a ajuda do Espírito Santo. Senhor, muda o meu pensar, muda a minha vida por completo. Restaura. Não deixa nada que entristeça o teu Espírito Santo.
realiza a tua obra na minha vida. Eu não quero ser um hipócrita. Os crentes, queridos, são chamados a deixar a hipocrisia de lado, a abandoná-la. A hipocrisia religiosa ocorre quando há incoerência entre o discurso e as atitudes. Meu Deus, como é difícil, porque nós, como pregadores, como pastores, damos conta de tudo aquilo que nós pregamos e incentivamos a igreja. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião da convenção e estava ministrando aos pastores num curso do CCM, e eu estava dizendo ali para alguns candidatos que seriam presbíteros, outros pastores, de que nós temos uma responsabilidade, porque nós incentivamos os irmãos a darem suas contribuições, as suas ofertas, os seus dízimos, e como pastores, nós precisamos honrar e zelar esse compromisso, mas não só na área da contribuição, no nosso relacionamento também na família, no cuidado com os nossos filhos. Nós precisamos, amados, entender que a hipocrisia é uma armadilha do diabo. A própria Bíblia condena fortemente essa postura. E isso, o Senhor Jesus, ele fala isso lá em Mateus 23, quando ele está tratando com os fariseus, quando ele alerta sobre focar apenas nas aparências, enquanto o interior é negligenciado. Às vezes o sepulcro é caiado, às vezes o exterior é bonito, é algo agradável, mas dentro só tem podridão. A hipocrisia é caracterizada pela desconexão entre o que a pessoa prega, entre o que a pessoa fala e o que realmente faz. É por isso que aquele ditado que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não pode ser algo que seja seguido por um crente, não. Faça o que eu digo, pois aquilo que eu digo eu faço em nome de Jesus. Essa tem que ser a nossa postura. E não adianta ficar se escondendo naquela coisa: é o meu temperamento, eu sou desse jeito. Queridos, pau que nasce torto não tem que morrer torto, não. Pau que nasce torto é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se está torto, é porque você quer continuar no seu pecado. Também, os crentes devem livrar-se da inveja. Eita Deus, passa assim na carro do irmão assim: eita Deus, esse é meu. Glória a Deus. Alguém disse que a inveja é o último pecado a morrer. Inveja é desejar o que outra pessoa tem. Os discípulos de Jesus eram bastante invejosos uns dos outros. Eles discutiam entre si sobre quem deveria ocupar o lugar de maior honra. Meu Deus, esse é um problema nos nossos dias, né? A gente vive lutando por poder, por titularidade, por projeção, pelos holofotes, pelos aplausos. Jesus ensina que a inveja é um mal que corrompe o ser humano por dentro. A raiz da inveja é a insegurança profunda, a sensação de escassez e a comparação constante com os outros. A inveja nasce quando a pessoa acredita que lhe falta valor ou algo essencial, medindo o próprio sucesso pelo brilho alheio. Eu lembro que quando eu estava no curso de teologia, ainda no meu bacharelado, a gente ficava às vezes nos corredores conversando e a gente ficava dizendo: olha só, pastor fulano de tal, da minha idade, já dirige uma mega igreja e a minha igreja é ainda bem pequena. Às vezes, queridos, a gente fica com aquele sentimento de inferioridade. A gente perde a clareza de quem é o Senhor da igreja, quem é que dá o crescimento da igreja. O que nos cabe fazer é honrar a Deus com excelência diante daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, trabalhar com afinco, com dedicação, com zelo. O espírito da inveja é frequentemente descrito como um sentimento destrutivo, uma força espiritual que se alimenta da comparação, da insatisfação e da infelicidade com o sucesso alheio. Elimina a gratidão e abre portas para ressentimentos e intrigas. Seja grato a Deus por tudo que você tem, por aquilo que você está fazendo. É claro que o objetivo, o desejo pode ser de melhorar, de crescer, de avançar. Isso é bom. Mas que isso não aconteça desmerecendo o outro. Os crentes também devem livrar-se de todo tipo de maledicência. A maledicência significa falar mal dos outros, fofocar, caluniar. Graças a Deus que isso não é problema entre nós. A Bíblia condena severamente a maledicência, falar mal, fofocar ou difamar. As Escrituras alertam que a língua
é como um fogo, mal incontrolável. E nos adverte que quem semeia contendas ou destrói a reputação alheia não herdará o reino de Deus. Se você está nessa situação, arrependa-se. Mudança de direção, coração contrito e quebrantado, agrada-se o Senhor dele. O que nós não podemos é saber da dureza do nosso coração e continuar agindo da mesma forma. Esse pecado, queridos, é visto como um reflexo de um coração corrompido. Daí lá em Mateus capítulo 12, verso 34, Jesus dizer: a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, a maledicência não é apenas deslize da fala, não é algo que eu incorri de forma inocente, não, é uma revelação de um problema maior. O apóstolo Paulo orienta a eliminar esse comportamento, lá em Efésios, capítulo 4, verso 31, dizendo: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, os maldizentes são listados entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. Olha só, queridos, o cuidado como povo de Deus que nós precisamos ter. E em Tiago, no capítulo 3, versos 1 a 12, Tiago faz uma analogia profunda sobre como a língua, apesar de pequena, pode incendiar uma grande floresta, causar contaminação e dor. É claro que a língua, hoje, pode ser também vista como mensagens escritas pelo WhatsApp, né? Antigamente a língua era apenas aquilo que a gente falava, mas hoje é aquilo que a gente escreve. Às vezes são expressões. Às vezes eu estou lá em casa e aí acontece alguma coisa, eu já faço aquela cara. A minha esposa já diz: eita, né? Às vezes, queridos, não precisa nem a gente falar, só a expressão já revela. As escrituras incentivam os cristãos a substituírem o hábito de falar mal por palavras que edifiquem. Eu lembro que antes da minha conversão, eu era prodigioso em dizer palavrão. Jesus, qualquer coisinha era motivo de um palavrão. E aí, eu aceito Jesus como meu Salvador. Pense numa coisa para a gente precisar ter autocontrole. Porque já vinha, e aí eu comecei a substituir o palavrão por misericórdia, né? Quando tinha misericórdia, queridos, a gente precisa mudar hábitos que a gente sabe que não agradam a Deus. É por isso que lá em Efésios, no capítulo 4, verso 29, Paulo e o Espírito Santo dizem: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não haja palavra torpe. Teve um tempo que as pessoas gostavam de fazer aquelas músicas de duplo sentido. Às vezes, queridos, nós passamos ainda a fazer o uso desse tipo de coisa. Precisamos ter cuidado com isso. E aqui, amados, é importante que digamos que os pecados listados por Pedro, toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência, não tem a finalidade de limitar a necessidade de abandonar apenas esses pecados. Outros a gente pode manter. Não é isso. Pedro aqui não tem a finalidade de limitar a sua lista, como dizendo: olha, se vocês deixarem esses, está suficiente. Não, mas mostra que devemos nos livrar deles como se fossem uma roupa velha. O pecado tem que ser algo que nós precisamos nos livrar, nos libertar, abandonar. E tudo isso pertence à antiga vida, não pertence à nova vida, não pertence à vida cristã. Deixe-me perguntar: aonde as igrejas costumam ter mais dificuldades? Será que seria na área financeira? Será que as maiores dificuldades são os vizinhos? Não, certamente, queridos, não é na área do relacionamento com as pessoas. É quando nós, enquanto igrejas, vivemos como o mundo, sendo enganadores, sendo hipócritas, sendo invejosos, falando mal dos outros, menosprezando as pessoas. Quando essas coisas permeiam uma congregação, Deus não se agrada.
E certamente as pessoas não crescem quando esses tipos de pecados são tão prevalecentes, são tão normais, são tão aceitáveis. Essa semana eu estava atendendo um casal no gabinete que veio nos falar do desejo de passar a ser membro da Gileade do José Walter. E aí eu estava explicando para eles que às vezes as pessoas chegam empolgadas com a igreja. É um ambiente acolhedor, graças a Deus por isso. Nós temos diáconos, obreiros na recepção que acolhem muito bem os irmãos. Nós temos um ministério de louvor maravilhoso que nos leva à adoração a Deus. Nós temos uma estrutura física também satisfatória. Tudo isso é muito bom. Porém, amados, nós precisamos entender que igreja não é apenas a reunião dominical da qual nós participamos. Igreja é muito mais do que isso. É uma vida que inicia lá na minha casa, que não se limita apenas às 2 horas de culto que eu passo nesse templo, mas que extravasa a minha escola, a minha faculdade, ao meu trabalho, à minha vizinhança, aos meus parentes. É algo que repercute em todas as áreas da minha vida. E a palavra de Deus diz: ai daquele por quem vem o escândalo. Imagina só, você como crente, você como membro da Gileade, José Walter, ser reconhecido uma pessoa não transformada, uma pessoa de vida dupla. E eu estava falando para aquele casal que nós procuramos ser uma igreja bíblica. Podemos não alcançar 100% em todas as áreas, mas esse é o nosso alvo, de cada um daqueles que faz parte dessa liderança, daqueles que são membros e congregados dessa igreja. E amados, não nos enganemos, nós não estamos aqui passando uma chuva de brincadeira. Nós somos chamados a abandonar, a nos livrar da velha natureza, daquilo que não agrada ao Senhor. É por isso que lá em Números, capítulo 32, verso 23, o Senhor diz: estejam certos de que vocês não escaparão do seu pecado. Não adianta querer acomodar o pecado debaixo do lençol. Não adianta querer jogar o pecado dentro do guarda-roupa para as visitas não verem a desarrumação da casa, da sala. Não. Precisamos livrar do pecado. Mas, além disso, há uma segunda ordem. Para termos crescimento espiritual, vocês vão ver aí na parte inicial do versículo 2, diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Ou seja, desejem a palavra de Deus. Pedro nos convida a buscar a palavra de Deus com a mesma intensidade e pureza como recém-nascido busca o leite materno. Vocês sabem que a criança, ao nascer, ela precisa do leite materno. Ela precisa desenvolver-se. E o leite materno, ele vai dar esse crescimento saudável à criança. Assim também conosco. Sem a palavra de Deus, nós não temos crescimento saudável. Vamos ser, como diz Tiago, levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer heresia vai chegar a nós e vai fazer um tremendo estrago na nossa mente, na nossa vida. Se nós não estivermos enraizados na palavra de Deus, vamos ser jogados contra as pedras. Os destinatários da carta de Pedro, eles já conheciam Jesus. Eles estavam caminhando com Cristo. Eles já experimentaram a sua bondade, o seu amor, e por isso não poderiam ter outro sentimento a não ser desejá-lo mais e mais. Talvez você seja um novo convertido, ou talvez você tenha anos e anos já servindo ao Senhor. Mas independentemente do tempo, todos nós precisamos ter a perspectiva de querer mais e mais de Deus, de não nos sentir satisfeito com a nossa situação hoje, de você olhar para si e dizer: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso crescer, preciso de mais de Jesus, mais da sua bondade, do seu amor. É por essa razão que Pedro diz: desejem de coração o leite espiritual puro. Não é qualquer desejo, é um desejo de coração, e aqui o sentido é ardentemente. Deseje ardentemente. É como aquela pessoa que está apaixonada por outra e ela deseja ardentemente estar ao lado daquela pessoa que ama. Esse é o sentido, desejar ardentemente. E se você deseja crescer,
não se trata apenas de abandonar ou deixar de lado os pecados, porque pode ser até que você abandone o pecado, aí não preenche com a presença de Deus, não preenche com a palavra de Deus, e o que acontece? Vem coisa pior na sua vida. É necessário desejar de coração o leite espiritual, e aqui o sentido de desejar é ansiar. É por isso que lá no Salmo 42, versículo 1, o salmista diz: como o servo anseia por águas correntes, a minha manhã, uma consagração aqui maravilhosa, glória a Deus por isso. Como eu gostaria que a igreja toda estivesse na consagração. Foram testemunhos, louvores, oração, meu Jesus, foi uma festa nos céus. Na última quarta-feira, no círculo de oração aqui, foi bênção. Às vezes a gente pede oportunidades, a gente tem tempo, tem disponibilidade, e aí a gente começa a preencher o nosso tempo com coisas que não nos edificam. Você sente um anseio, um desejo em seu coração por Deus, por conhecê-lo melhor, por se aproximar de Deus? Esse desejo pela palavra de Deus é uma paixão, queridos, pela palavra do Senhor, uma paixão por Cristo. Este é um tempo de crescimento. Qual é o seu interesse? Há um anseio na sua alma? Queridos, essa é uma mensagem difícil, mas precisamos de mensagens difíceis para nos sacudir. Há tanta indiferença, mornidão, apatia. Infelizmente, para muitos, Deus fica apenas com as sobras do meu tempo, sobra da minha renda. Se nós tivermos tempo, se tudo der certo, se tivermos dinheiro, se não estivermos fazendo nada, aí Deus, eu vou me lembrar de ti. Veja bem, está chegando, queridos, o tempo em que não apenas as igrejas, e aqui não instituição, mas cada um de nós, precisamos do avivamento de Deus, como pessoas cheias do Espírito Santo. E isso não é para amanhã, isso é para hoje, é para agora. Precisamos de compromisso, compromissos que perdurem, não compromissos que apenas estejam presentes no evento, no congresso, na festa. Não. Ali pode ser até que deflagre um processo, ali pode ser que haja um estopim para uma continuidade, mas não podemos nos valer apenas das festas, dos eventos, para ter intimidade com Deus. Eu lembro de um período que algumas igrejas, elas viviam fazendo movimentos. Traz o cantor fulano de tal no sábado, traz o pregador fulano de tal no domingo. Não podia deixar de ter alguma novidade, porque senão o povo não aparecia. Querido, a maior novidade é Cristo na nossa vida. E chegamos à terceira ordem. Para termos crescimento espiritual, a parte final do versículo 2: cresçam para a salvação. A expressão crescer para a salvação significa amadurecer espiritualmente, amando a palavra de Deus e tornando-se mais parecido com Cristo. Queridos, nós precisamos buscar a estatura do varão perfeito, que é Jesus. E Pedro diz que devemos crescer em nossa salvação, assim como um grão de trigo deve crescer e se tornar uma nova planta. Os cristãos agraciados com novos corações pela regeneração devem crescer e se tornar pessoas maduras de Deus. É certo, amados, que a salvação a gente entende como um processo, não no sentido de que nós temos algum poder sobre a nossa salvação. A nossa salvação foi conquistada na cruz por Cristo Jesus. No ato da nossa confissão, nós fomos justificados, fomos declarados justos. E durante essa nossa caminhada, esse tempo de peregrinação, esse processo de mudança, nós somos santificados, nós somos transformados, se nos tornamos mais parecidos com Jesus, temos o desejo de nos aproximar mais da luz. Mas haverá um dia que também nós seremos santificados, nós seremos salvos, no sentido da glorificação, porque receberemos um corpo incorruptível, e estaremos na presença do nosso Deus eternamente. Tudo isso está vinculado à salvação, justificação, santificação, glorificação. E quando Pedro está dizendo assim, olha, cresçam na salvação, ele está dizendo assim, olha, não é que você vai alcançar a salvação pelos seus méritos, pelo seu esforço, não. Mas que no processo de mudança, de transformação, de santificação, você não pode ficar em berço esplêndido, esperando que Deus mude a sua vida, quando você tem a responsabilidade de abandonar o pecado, quando você tem a responsabilidade de se aproximar mais de Deus. É interessante porque essa ideia de crescer para a salvação, ela é muito bem explicada por Lutero.
ele diz uma frase em latim, eu vou tentar falar aqui, que é simul justus et peccator, que significa ao mesmo tempo justo e pecador. Ao mesmo tempo somos declarados justos, mas ao mesmo tempo nos reconhecemos como pecadores. Regenerados é bem verdade, mas continuamos pecando. Mas, amados, o pecado não pode ser uma prática, não pode ser uma regra. O pecado precisa ser uma exceção. Quando você rejeita as coisas erradas, quando você anseia pelas coisas de Deus e pela sua presença, quando tem paixão por Cristo, então vem esse crescimento para a salvação. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Há uma pequena história que eu vi na internet que eu achei bem interessante. O policial parou um carro cheio de senhoras idosas. O carro estava sendo dirigido bem devagar, numa via de alta velocidade, uma via movimentada. O policial se aproximou do carro e conversou com a motorista. A conversa foi mais ou menos assim. O policial perguntou: senhora, por que a senhora está dirigindo tão devagar? Ela respondeu: meu filho, eu vi todas essas placas ao longo do caminho indicando 40. E é isso que eu tenho feito, dirigido a 40 quilômetros. O policial respondeu: senhora, essas placas indicam o número da rodovia. É a rodovia CE 040. A senhora está dirigindo muito devagar. Obrigado, respondeu a senhora. Mas então o policial olhou para o banco de trás e notou 3 senhoras idosas com expressões de pânico no rosto, seguravam as mãos uma da outra muito apertadas. Estavam apavoradas de tanto se agarrarem mal. O policial olhou para a motorista e disse: senhora, o que há de errado com essas senhoras aí atrás? Ó, policial, veja bem, acabamos de sair da rodovia BR-116. Ou seja, ela vinha a 116 quilômetros o tempo todo. Queridos, nunca é tarde para mudar, para aprender. E é isso especialmente verdade em relação à fé cristã, ao crescimento no Senhor. Esse é um ótimo momento para viver e servir a Deus, rejeitando os pecados, ansiando pelas coisas de Deus, pela sua palavra e aprendendo mais sobre Deus, crescendo para a salvação. E para concluir, eu queria ler apenas uma parte do versículo 3, que diz que o Senhor é bom. Quando nós obedecemos essas 3 ordens, nós concluímos que o Senhor é bom. E aqui o sentido de bom não é o sentido de bondade. Aqui o sentido de bom é o sentido de delicioso. O Senhor, Ele é o melhor alimento para a alma. Ele é o pão da vida para nós. É por isso que Ele é delicioso. Vence Avner, um evangelista americano do século 20, ele costumava contar a história de alguns meninos que um homem encontrou na África, numa época em que diamantes eram abundantes. Ele descobriu que eles estavam brincando com bolinhas de gude, mas não com bolinhas de gude, e sim com diamantes. Queridos, nós às vezes estamos brincando de bolinhas de gude usando diamantes. Brincamos com a palavra de Deus, brincamos com as coisas sagradas de Deus, brincamos com os tesouros de Deus. E se você nasceu de novo, se você realmente experimentou o Senhor e o achou delicioso, então você se livrará do pecado, você não alimentará aquele que poderá destruir a tua alma. Se essas 3 ordens não caracterizarem a sua vida, a pergunta que se impõe é: você é realmente salvo? Você nasceu de novo? Você é realmente uma pessoa transformada pelo Senhor? Se ainda você não o fez, você pode fazer isso hoje mesmo, aonde quer que você esteja. Deus está fazendo um convite para você nessa noite. Talvez você esteja envolvido com os pecados, talvez acreditando que isso é o mais normal, é o mais comum. Os seus amigos agem dessa forma. Você não quer parecer um estranho no ninho, mas eu quero te dizer nessa noite que é melhor parecer um estranho para aqueles que estão caminhando para a destruição, do que permanecer rebelde ao coração de Deus. E o chamado de Deus para a sua vida nessa noite é de uma reconciliação, é de uma mudança.
É de você deixar aquilo que não agrada ao Senhor e viver um novo tempo, uma nova história. É saber que Deus tem algo tremendo para você. E isso foi conquistado por Jesus. Não é mérito do pastor. Ele, como você, é tão dependente de Deus. E se você tem o desejo de, nessa noite, tomar essa decisão, esse é o momento. Eu queria convidar a igreja a colocar-se de pé, para que estejamos orando ao Senhor. Há entre nós alguém que precisa crescer, amadurecer. Se você está com a síndrome de Peter Pan espiritual, quer continuar do mesmo jeito de antes, eu quero te dizer que esse caminho só leva à morte. Mas se você quer crescer, se você quer amadurecer, há uma decisão a ser feita. E essa decisão, o pai não pode fazer pelo filho, a esposa não pode fazer pelo marido, o amigo não pode fazer pelo outro. Cada um de nós precisa tomar essa decisão. O chamado de Deus é para você que está aqui nessa noite, é para você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube.